Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos lá, nós daremos então continuidade, à nossa segunda aula dessa matéria. Nós estamos chamando de História da Igreja Antiga e Medieval, é esse período, até aí o 16º século aproximadamente, é o que nós vamos comentar. Depois teremos a segunda parte em outra ocasião, talvez até na sequência, a história da Igreja moderna e contemporânea, Mas hoje, ou melhor, essa matéria, nós vamos tratar desse período aí, desses 16 séculos, do desenrolar da Igreja histórica. Nós precisamos entender que há dois aspectos de avaliação quando a gente estuda a história da igreja. O aspecto religioso, o fenômeno religioso, social, histórico, e ao aspecto chamado de bíblico-doutrinário ou espiritual. Então, nós já falamos na primeira aula passada, que nós entendemos que a igreja ela é uma constituição humana, porém de origem divina. Então, essa mescla, onde tem pessoas imperfeitas, pessoas que estão em um processo chamado de santificação, porque foram alcançadas pela graça e nasceram de novo. Nós estamos falando da Igreja de Jesus, essa igreja invisível, a igreja, a Assembleia Universal, Igreja de Deus, daqueles que estão escritos no céu, ou seja, do povo salvo, que está incluso nesse fenômeno social histórico, que são as instituições, ou é a instituição religiosa ao longo dos séculos, que vão se modificando, porque tudo, absolutamente tudo que é humano, há uma transformação, uma constante mudança. Só existe um ser em todo esse universo, aliás, em toda a existência que não muda, que é Deus. A pergunta é, as nossas mudanças, elas são uma evolução? Elas são uma melhoria, um amadurecimento, ou é uma evolução para pior? Porque evolução não pressupõe, evolução não é a mesma coisa do que melhoria, amados, tá? Então, por exemplo, há uma célula no corpo que ela endoida, Ela endoidando, ela evolui tanto que ela cresce, e ela é chamada de câncer. O câncer nada mais é do que uma célula que endoidou, E avolumou, ela evoluiu e aí ela tornou enfermo o corpo. Briga, se desenvolve e evolui. Discussão. Quando alguém morre, é colocado no obituário lá, evoluiu para óbito. Então, esse negócio de evolução a gente precisa saber, se isso está contribuindo ou não. Se nós estamos crescendo, de fato, no amadurecimento como cristãos e como igreja na história, pelo acúmulo da história, ou se nós estamos inchando no volume apenas, e nós já percebemos que o inchaço no corpo não é um sinal de crescimento saudável, e sim de enfermidade. Paulo disse, a ciência incha, o amor edifica. Então, quando essa ciência não é subjugada no amor, ou pelo amor, não é sujeita ao amor, ela, na verdade, é prejudicial. O que eu estou querendo dizer é que nós teríamos que ter, pelo acúmulo da história, um melhoramento no nosso entendimento do que é evangelho. E, infelizmente, a gente percebe que nem sempre há. Por um motivo específico, dentre outros, Qual é o motivo? De não estudar justamente a história da igreja. Porque quem não aprende com a lição da história tende a repeti-la. Então, os erros que nós percebemos hoje nas igrejas contemporâneas, elas nada mais são do que uma nova versão dos mesmos erros que foram acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque são seres humanos da mesma forma. As ambições,
os pecados, as limitações, as inclinações são as mesmas. É por isso que nós precisamos sempre estar de olho no retrovisor, irmãos. Sempre caminhando para frente, mas de olho no retrovisor, tá? A igreja sempre foi, a gente tem esse romance que a igreja primitiva era perfeita, a igreja primitiva não é. Nós já vimos na aula passada, vamos continuar vendo, que a igreja primitiva ela tinha também os seus problemas como qualquer outra igreja, porém, vemos na igreja primitiva, essa igreja de Atos e as igrejas do Novo Testamento, que havia orientadores, como os apóstolos, por exemplo, né? E depois foram deixadas as cartas. As cartas foram escritas, a grande maioria delas, se não todas elas, para corrigir problemas. Olha que coisa interessante. Né? Então, se não tivesse esses problemas da igreja, talvez nós possivelmente não teríamos mesmo essas cartas. E olha como nós perderíamos, né, na revelação de Deus. Então, graças a Deus que houve lá os problemas, porque nós temos a condição hoje de aprender com os erros dos outros para não repetir. Igreja não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente sincera, verdadeira, que busca como prioridade da sua vida descobrir a vontade de Deus e humildemente, desesperadamente buscar a Deus para que o Espírito Santo aplique o Evangelho nas nossas vidas e nos molde a imagem e nos leve para que a gente se torne a varão perfeito, a medida e a estatura de Cristo, que é a finalidade do Evangelho, amados, tá bom? Eu quero dar um alerta para você. Se você for assim desesperado procurando uma igreja que seja perfeita e achá-la, presta atenção aqui, se você achar esta igreja, meu conselho é corra dela, corra, vá-se embora, vá embora dessa igreja, porque se você encontrar essa igreja perfeita e você entrar nela, você vai estragá-la, você vai torná-la imperfeita. Porque nós somos essas pessoas imperfeitas, né? Nós somos essas pessoas que estão no processo. Mas a grande diferença, queridos, nós vamos ver aqui, né, nesses irmãos, o que nós precisamos identificar neles são justamente esse desejo verdadeiro de ouvir a voz do Espírito Santo. Não é à toa que o livro último da Bíblia, chamado Apocalipse, livro da Revelação, escrito por João, não é à toa que há mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor naquela ocasião. E todas as igrejas, ao final da mensagem, têm ecoando, né, aí pela eternidade, a seguinte frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, que é aquele que resgata a igreja, aquele que dá dons à igreja, que nós vimos já na semana passada, aquele que introduz na igreja pelo novo nascimento, aquele que usa as pessoas na igreja, né, e traz aí a revelação, ou melhor, a iluminação de Deus na igreja através dos seus dons, tá bom? E que ilumina a igreja para que seja luz do mundo. Depois, em outra ocasião, em outra matéria aqui do nosso curso, nós vamos estudar o seguinte aspecto: a igreja e a sociedade. Essa foi a primeira matéria do curso, ela vai voltar lá na frente para vocês que entraram depois. Igreja e sociedade. A gente vai ver que coisa interessante. A natureza da igreja, a finalidade da igreja, o propósito da igreja, né? Vai ser muito interessante, espero eu, quando chegarmos lá. Vamos lá, queridos, vamos dar continuidade. Então, o que nós estávamos estudando, nós paramos... pelo que eu me lembro, né? Pelo que a minha memória está me lembrando agora, minha memória é essa aqui, ó. Minha memória está me lembrando que nós paramos sobre o ponto sobre a igreja no primeiro século sofreu ataques, né, internos, que nós chamamos de heresias e problemas de organização, e ataques externos, que foram as perseguições, principalmente dos judeus no início e depois do Império Romano, até o século IV, ano 312. Então, paramos aí. Nós vamos retomar, então, o nosso estudo na sequência aqui, né, do que paramos. O seguinte ponto que eu gostaria que vocês anotassem, lógico, se quiserem aí, é o seguinte: a convivência dos irmãos tinham propostas e pontos bem simples e definidos. Então esse é o ponto que eu quero abordar aqui, ó. A convivência dos irmãos, né, me refiro à época ali de Atos dos Apóstolos, a convivência dos irmãos tinham propostas e pontos bem simples e definidos. Ou seja,
aqueles irmãos entenderam, de fato, qual era a proposta de Cristo em relação à koinonia, à comunhão, à convivência desses irmãos. Porque hoje, infelizmente, né, a gente está falando de hoje porque é nosso tempo atual, as pessoas estão muitas vezes equivocadas em pensar o que é igreja. Alguns têm igreja com algumas coisas assim bem estranhas. Por exemplo, tem pessoas que se comportam nessas comunidades de fé como se estivessem em um clube, né, qualquer, que paga uma mensalidade e espera algumas coisas, alguns benefícios em troca. Outras pensam que estão em um ambiente qualquer e com pessoas qualquer também.